Você sabia que nem todo aneurisma precisa ser tratado? Você sabia que para tratar um aneurisma não precisa fazer a craniotomia, não precisa fazer a abertura do crânio? São muitas dúvidas sobre essa doença e eu vou tirar para vocês elas todas agora. Qual o melhor tratamento para o aneurisma? Eu sou Marcos Spadoni, neurocirurgião endovascular, e hoje nós vamos falar sobre aneurisma cerebral. No vídeo inicial, você pode acessar clicando aqui embaixo nesse link, eu falei um pouco sobre o que é o aneurisma, que é essa dilatação que se forma na artéria. E quando a gente descobre um aneurisma, muita coisa vem na nossa cabeça. Eu vou morrer, ele vai explodir, é uma bomba que eu tenho dentro da minha cabeça. O primeiro passo é a gente ter calma, consultar um médico de confiança, entender um pouquinho mais sobre a minha própria doença, a minha própria patologia. Um aneurisma pode ir desde uma coisa bastante simples de ser tratada até uma doença muito complexa. Então é importante sempre consultar um médico de confiança, se você preferir, fazer uma segunda ou terceira opinião e ter confiança no tratamento que você vai ser submetida. Um aneurisma diagnosticado, ele precisa ser tratado ou pelo menos acompanhado. Não é uma doença que você pode fazer o diagnóstico e esquecer que ela existe em você. Existem três maneiras de se acompanhar um paciente que tem um aneurisma. Ou você faz um acompanhamento anual, você faz uma angiorressonância ou uma angiotomografia a cada ano para avaliar se esse aneurisma está crescendo, se ele vai precisar ser tratado no futuro, ou se ele está estável e não precisa nenhum tipo de tratamento, apenas o controle dos fatores de risco. A segunda opção seria uma cirurgia aberta, uma craniotomia, que nós abrimos o crânio e com o auxílio de um microscópio nós fazemos uma microcirurgia com a colocação de um clipe nesse aneurisma, impedindo que ele venha romper e causar um AVC hemorrágico. E a terceira opção nós chamamos de embolização, é uma técnica sem corte, minimamente invasiva, com tempo curto de internação hospitalar, que a gente realiza através de um cateterismo da virilha ou do braço, e com catéter nós podemos acessar esse aneurisma e ocluir ele de diferentes maneiras. Pode ser através do uso de um stent, pode ser através das micromolas, as molinhas, famosas molinhas de platina, ou associação das duas técnicas. Isso depende do seu caso, não de uma maneira geral, um tratamento preconizado para todos os pacientes. Quando que nós indicamos um acompanhamento anual? Quando nós não indicamos fazer um tratamento, uma cirurgia para esse paciente. Eu costumo falar sobre isso no meu Instagram. Eu vou deixar aqui na descrição o contato, você pode acessar lá, e lá eu tenho um post bastante interessante, que eu chamo de balança terapêutica. A balança terapêutica nós utilizamos para definir o que é mais grave, o que é mais arriscado para o paciente. O tratamento é mais arriscado ou a doença é mais arriscada? No momento em que a doença tem mais risco de causar um mal para o paciente, nós indicamos o tratamento. No momento que eles se igualam, não há justificativa de você submeter o paciente a uma cirurgia, sendo que o risco da cirurgia é maior do que a própria doença. E para a gente definir isso, nós temos que avaliar caso a caso. Nós avaliamos a idade do paciente, nós avaliamos o tamanho e a localização do aneurisma, a forma do aneurisma, e se o paciente tem alguma comorbidade, se o paciente fuma, se o paciente tem pressão alta. Então não é um fator apenas que vai determinar se o seu aneurisma vai ser acompanhado clinicamente através de exames de imagem anual ou bianuais, ou se ele precisa ser operado. E se nós passarmos ao ponto de indicar um tratamento para o seu aneurisma, nós temos que conversar sobre as duas opções. Nós podemos fazer a microcirurgia e nós podemos fazer a embolização. As duas técnicas são excelentes, as duas têm excelentes resultados e cada uma tem indicação precisa e pode ser usado também em alguns casos as duas técnicas, dependendo da habilidade do cirurgião e da indicação e preferência do paciente. Microcirurgia é o tratamento tradicional, foi desenvolvido por um neurocirurgião, um clipe cirúrgico, que são clipes pequenos de 3, 5, às vezes 7 milímetros, e com esse clipe, com o auxílio de um microscópio, você vai acessar esse aneurisma, nós conseguimos dissecar a artéria, que gira em torno de 3, 4 milímetros, e o aneurisma ao lado dela. Então, com essa dissecção, ou seja, esse trabalho ao redor do aneurisma, nós conseguimos identificar bem a lesão e colocar um clipe justamente na base desse aneurisma, impedindo que o sangue entre da artéria normal para dentro dele. É uma técnica curativa, uma cirurgia bem feita, com um exame de cateterismo de controle, evidenciando oclusão total. O seu risco de AVC por esse aneurisma baixa para zero. Esse aneurisma nunca mais vai ter um sangramento para você. Segunda técnica de tratamento é a embolização. E ela se divide em várias técnicas, ou a colocação de um stent, ou a colocação das micromolas, ou às vezes a associação das duas técnicas, um stent com a micromola. Isso igualmente varia de acordo com o seu aneurisma. A embolização
possuem algumas vantagens em relação à craniotomia e algumas desvantagens também. A grande vantagem é que é uma técnica minimamente invasiva, em alguns casos nós podemos fazer ela sobre sedação, sem anestesia geral, com tempo de internação bastante curto, de 1 a 2 dias dentro do hospital. Ela é feita através de um cateterismo na virilha, e com um catéter nós chegamos até a posição do aneurisma, e com um microcatéter, que é um catéterzinho bem pequenininho, que tem cerca de 1 milímetro de espessura, nós podemos entrar dentro do aneurisma e preenchê-lo com essas micromolas. Eu vou depois colocar um vídeo para vocês no canal, explicando direitinho e mostrando cada um desses materiais que nós utilizamos, o clipe, a micromola e o stent, para que você possa ir se familiarizando com isso antes das consultas. O preenchimento do aneurisma também impede com que ele rompa. O stent nós utilizamos quando o aneurisma tem uma forma diferente, com uma base alargada, em que a micromola corre o risco dela ir para dentro do vaso normal, então ele serve como suporte. E mais recentemente existem os stents mais modernos, que são os diversores de fluxo. São stents que possuem a trança, a malha, né, onde os fios do stent se cruzam bastante fechadinhas. Então ela faz com que o sangue seja redirecionado, ou seja, redirecionador de fluxo. Ela faz com que o sangue seja redirecionado para a região normal, e aos poucos o sangue que sobra dentro do aneurisma ele vai coagulando e faz o efeito da molinha, ele para de deixar com que o sangue volte a circular dentro do aneurisma. Também são técnicas curativas. Os últimos estudos mostram que os stents diversores de fluxo foram a maior revolução no tratamento do aneurisma nos últimos anos, por ser um tratamento rápido, sem cortes e com alta eficácia. Então sempre se lembre, 3 opções de tratamento para o seu aneurisma. Discuta com seu médico de confiança qual a melhor opção para você. Acompanhar clinicamente com exames de imagem, realizar a microcirurgia em ambiente hospitalar com microscópio, ou realizar a embolização por técnica de hemodinâmica. Se você tiver dúvida, manda um comentário aqui embaixo que eu possa te ajudar e te dar a melhor orientação para o seu caso.